No mundo real, o tempo todo, alguma coisa vai se colocar entre você e os seus sonhos. E que é melhor um sonho realizado a trancos e barrancos do que a frustração de uma vida sem sonho nenhum. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus vizinhos. Depois de 3 anos, 11 meses, 4 semanas, o meu, o seu, o nosso desabafo está de volta. Durante esse tempo, rolou muita coisa. Passou uma pandemia, aconteceu o boom da inteligência artificial, Papa Francisco, Rainha Elizabeth faleceram, o Brasil ganhou um Oscar, e particularmente, perdi meu pai, encerrei um relacionamento de 6 anos, fiz uma expedição pelo Brasil, lancei uma música, produzi um documentário e principalmente conheci e conversei com muita gente massa que eu quero apresentar para vocês nessa temporada. E falando em mudança, a outra é que agora estamos na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Não sei se por coincidência ou consciência da vida, é a terra onde nasceu o autor da música que deu nome e inspirou esse projeto, Marcelo D2, e que eu espero que em breve possa estar sentado aqui do meu lado. Além disso, como vocês podem ver, agora também estamos para o vídeo e de Casa Nova, a Estação Cavídeo, esse lugar incrível que abriga tantos desabafos, sejam eles nas músicas, nos livros ou nos filmes. Uma outra novidade é que agora teremos 3 formatos. O desabafo em casa, esse que vocês estão vendo, o desabafo visita, que vai te levar para dar uma volta pelo Rio de Janeiro, e o desabafo revive. Vai ser um react dos episódios das chaves das últimas 2 temporadas. Por fim, para você que está chegando agora e não está entendendo nada, o Desabafo é um podcast curtinho que dá espaço e voz para as pessoas reais, como eu e você, desabafarem e transmitir conhecimento sobre a vida que muitas das vezes não aprendemos nas escolas. Assim como nos desabafos dos livros, discos e filmes, a intenção aqui é levar essas reflexões e ensinamentos adiante e impactar o máximo de pessoas possível. É como meu amigo Vitor diz, são mensagens da alma para serem ouvidas com o coração. E para dar início nessa 3ª temporada, eu convidei meu amigo que enviou esse áudio. Se liga. Ai, meu Deus. Até parece que eu ia deixar de te apoiar nessa. E eu sei a respeito do comportamento de boicote. Eu também faço muito isso. Eu só acho que você deve agir. No final das contas, são as pequenas ações que transformam o mundo, principalmente o nosso. Bom, não terei outra pessoa melhor para eu convidar para fazer essa mudança, abrir as portas, arrumar a casa, pôr as coisas no lugar, como ele, meu amigo. Obrigado, meu amor. Danilo, que eu tenho a honra de receber aqui hoje. É um prazer tamanho poder começar ouvindo você, que ao longo dessa amizade deixou tanta coisa rica para mim e que hoje, por sorte, vou poder compartilhar com todos. Bem-vindo ao Desabafo, obrigado por aceitar o convite e plantar essa semente no nosso jardim. A honra é minha, a honra é minha. Eu sou meio envergonhado agora que a coisa tá tão uau, mas é uma honra. Obrigado. A coisa vai se soltando naturalmente, né? Depois de tanta coisa já que a gente conversou e despertou tanta coisa. Exato. Mas eu preciso ser sincero para você
que eu tô com uma saudade de fazer essa pergunta. Ai, meu Deus, Você qual não, pergunta? você não tem ideia. Eu me sinto o Abu Janra do Provocações, perguntando o que é a vida. Ai, meu Deus. Danilo, conta pra gente, qual é o seu desabafo? É engraçado. Eu pensei em 1 milhão de coisas que a gente poderia conversar. Nesse 1 milhão de histórias que eu já tive a oportunidade de estar dentro de algumas, observar de fora, já que ao longo da minha vida inteira uma das coisas que eu mais fiz foi prestar atenção nas histórias dos outros. Mas eu acho que o desabafo dessa vez vai ser baseado na minha história. Gosto. Precisamente a história de como eu decidi fazer a barba para vir aqui desabafar com vocês. Uau! É engraçado que quando eu pensei que hoje era o dia do podcast, de gravar, de falar e de parecer o mais extraordinário possível, eu pensei, minha barba tá muito grande, eu preciso fazer a barba, ela precisa estar linda, ela precisa estar deslumbrante, eu preciso parecer, sei lá, mais, melhor, maior. Então eu decidi ir ao barbeiro na expectativa de que ele fizesse um trabalho perfeito. Porque no final das contas era isso que eu estava procurando. O dia de estar perfeito. E aí foi interessante que eu cheguei lá e dei uma ideia do que eu queria para minha barba e ele não fez. E além de não ter feito, ele ainda me cortou. E eu saí de lá com um pedaço de papel, com sangue saindo do meu queixo, pensando, ai meu Deus, o machucado vai aparecer na câmera. Meu dia perfeito. Foi por água abaixo. A verdade é que não existe perfeição. E para ser sincero, depois que o susto passou, que o sangue estancou, eu gostei da barba. Ela não estava nos planos. E aí eu comecei a pensar quantas coisas mais ao longo da minha vida e da vida de um monte de gente que eu conheci não estavam nos planos. Nós humanos temos uma coisa mágica que é a nossa capacidade de sonhar. Só que o sonho ele acontece num lugar um pouco distante da realidade. Ele acontece num lugar em que aquele ambiente ele é totalmente shapeado, modelado à minha vontade. Então quando eu sonho como eu quiser. Livre, desprovido de qualquer responsabilidade, de qualquer comprometimento com o mundo real. E sonhar é muito bom por isso. Porque a gente vai lá e cria um mundo real à nossa imagem e semelhança. Quase divinal, né? Então. O problema, amor, é que o mundo real ele não é feito só dos meus sonhos. E principalmente ele não é feito só da minha concepção de mundo ideal. Ele é um choque de universos, ele é literalmente, né, parafraseando Marvel, um multiverso da loucura, em que cada pessoa, a sua medida, a sua proporção, a proporção da sua força de vontade, a proporção das suas condições sociais, econômicas, o lugar de onde a pessoa veio, as pessoas com quem ela se relacionou, a proporção de cada uma dessas coisas que nos transformam e que nos moldam. Na medida dessa proporção, cada pessoa projeta os seus sonhos no mundo de alguma maneira. E essa projeção, ela não é uma projeção mágica ao estilo Bib de Bob de Boom. Não existe uma varinha com algum cântico especial que vai materializar exatamente aquilo que você imaginou. Nossos sonhos no nosso mundo só se materializam através do trabalho e das ações. Eu tinha uma ação no meu projeto e no meu sonho de ter a barba perfeita. Levantar, me organizar e ir ao barbeiro.
Mas o barbeiro também tinha um sonho dele, de expressar a técnica, o conhecimento e o máximo do que ele conseguiu na hora de servir um cliente. O barbeiro, por exemplo, não sabia que, por uma condição do meu corpo, a minha pele é fácil de cortar. Ele não sabia que o meu pelo é um pouco mais grosso. E foi minha primeira vez fazendo a barba com ele. E aí, quando meu sonho se chocou com a realidade, meu queixo saiu cortado. E aí vem, A imperfeição. antes de você trazer a continuação e como lidar com tudo isso, preciso comentar de algo que me lembrei na sua fala, trazendo esse universo do cinema, das histórias infantis, da varinha mágica, do mundo perfeito, das coisas fáceis, com alguns sonhos que tenho, que no imaginário era lindo, bonito, na vida real, São outras quanta porrada, quanta pedra que eu não esperava no caminho, de forma alguma. E aí, conforme eu fui caminhando, falei, caralho, porra, ninguém me falou. E aí parece que nesse primeiro momento do sonho, a gente vai para a fantasia, para o imaginário, para a parte boa. E acaba não vendo esse outro lado da imperfeição. E sabe por que a gente não vê? Porque senão não seria sonho. Tá tudo bem que o nosso sonho esteja num lugar de perfeição e que ele seja na forma da perfeição. Isso é ótimo. Só que é muito importante que nesse processo de sonhar a gente saiba que existe um mundo real e que esse mundo real, ele... Qual a melhor maneira de colocar isso? Os antigos acreditavam que a realidade era como um conjunto de fios formando um tecido. Esse é o mundo real. Cada percalço que a gente enfrenta, cada coisa que nos desafia, cada coisa que dá errado, é consequência do entrelaçamento desses fios. Os sonhos estão conectados com este fio como o tapete na mente de quem tece. Na mente da tecelã, o tapete é de um jeito. Mas às vezes, será que eu estou com a linha certa? Com a agulha certa? O equipamento certo? Sim. Na proporção, no momento, na luz, no dia? Será que naquele dia a tecelã não acordou com dor de barriga? Será que naquele dia a tecelã não estava com enxaqueca? Quantas variáveis. Será que naquele dia alguém que forneceu a linha para tecer aquele tecido falhou e ofereceu uma linha defeituosa e o tecido não vai sair como planejado? A gente sonha na mente, a gente realiza na vida. Gostei disso. Não há nada que seja realizado que não seja aqui. E para ser aqui, precisa levar em consideração cada um dos percalços que a vida vai trazer. Cada não, cada momento de desesperança, cada momento deprimido, cada momento doente, cada momento em que todos os recursos que você tinha não são suficientes para fazer a coisa acontecer. E aí, sabe como que a gente faz as coisas acontecerem? De qualquer jeito. Muito bom. No final das contas, se nós estivéssemos nesse lugar divinal, em que eu pudesse trazer para o mundo a realidade como eu imagino, tá tudo bem. Não se frustrar com as coisas que dão errado, porque provavelmente nada daria errado. Mas no mundo real, na condição de... eu gosto muito da palavra onipotência. Na condição de onipotente, tudo daria certo. Mas na condição de semipotentes, não é assim que a vida funciona. Na condição de semipotentes, a gente tem que reconhecer que muita coisa vai dar errado.
Na condição de semipotentes, a gente tem que reconhecer que muitas das coisas que vão dar errado, inclusive, vão levar a gente para um caminho melhor. Na condição de semipotente, a gente tem que estar pronto para aprender com aquelas coisas que deram errado, cuja culpa é nossa. E como a gente conversou um pouco antes, a gente tem que estar completamente consciente de que mesmo aquilo cuja culpa não é nossa, a responsabilidade é. No mundo real, o tempo todo, alguma coisa vai se colocar entre você e os seus sonhos. Tem gente por aí cujo maior desafio para conseguir realizar os seus sonhos é o fato de que ou eu trabalho o dia inteiro em 3 empregos ou eu não vou comer. Outras pessoas têm um pouco mais de sorte. E sorte ainda assim é uma palavra muito perigosa, porque ignora desigualdade social, ignora tempo, ignora espaço, ignora quem você é, a cor da sua pele, o seu gênero e por aí vai. E que facilita o seu acesso a caminhos, possibilidades e condições de realização. Se a realização acontece nesse mundo, a gente tem que estar completamente pronto para entender, aceitar e abraçar a nossa semipotência. Porque não adianta eu desejar a barba perfeita se não sou eu o barbeiro. E não adianta esperar que nossos projetos saiam da forma perfeita com a qual eu esperei, no time que eu sonhei, do jeito que eu queria, sem considerar que a gente não vive numa ilha. E que tudo nesse mundo é consequência da ação do coletivo. A pessoa que tem que trabalhar em 3 empregos, ela tem que trabalhar porque em algum momento na nossa história como humanidade, a gente colocou aquelas pessoas naquela condição. Sozinha, ela não chegou lá. Sozinho, eu não chego lá. Sozinho, meus sonhos não se realizam. Recentemente eu tenho me deparado constantemente com a imperfeição gritante do nosso mundo. Especialmente nessa nova onda sociopolítica em que valores que antes nós já tínhamos aprendido que eram ruins retornaram à moda. A moda. Entendeu? Então estão em vogue. E aí eu fico me perguntando o que aconteceu com a gente que no meio do caminho nós esquecemos que nada se resolve sozinho. Nem o menor dos nossos sonhos, como uma barba ideal para o podcast do Murilo, ou o maior dos nossos sonhos. Um mundo em que as pessoas não passassem fome, não ficassem sem as suas casas, não morressem de trabalhar, tivessem condições de ter alegria, lazer e principalmente, né, a oportunidade de sonhar e de ter fundamentos, recursos e condições de realização. Veja bem, a nossa conversa é sobre realização. Sim. Ela é sobre nossa capacidade de trazer para esse mundo um pouquinho da nossa perfeição. Uma perfeição que quando se materializa, não se materializa dessa forma. Porque o mundo não é perfeito. Então ela também não vai ser. Só que não existe realização sem ação. Parece aquelas frases clichê de coach. Ai, realização termina com... Quebrando um pouco do tabu. Boa. No final das contas, é assumindo a responsabilidade por aquilo que nós esperamos para a nossa vida e aprendendo a pagar os preços da imperfeição, que a gente tem alguma chance de realização. O que eu quero dizer?
Na próxima vez, talvez, eu decida fazer minha barba um dia antes. Na próxima vez, talvez, eu devesse ir no barbeiro conhecido. Da próxima vez, talvez, eu pudesse fazer um curso e fazer minha barba em casa. Ou da próxima vez, talvez, eu leve apenas em consideração que no podcast do meu amigo Murilo, ele ia se contentar com a minha barba como ela estivesse. Ô Mu, muita gente vive frustrada porque não sabe como realizar as coisas que sonhou para si. Muita gente vive frustrada porque tomou consciência da brutalidade da vida e trocou os seus sonhos por um prato de comida. Para cada um de nós que ainda não caiu nessa cilada, cabe a responsabilidade de realizar e de ajudar os outros nas suas realizações. Eu já brinquei com você uma vez que eu até, às vezes eu falo, tô funcionando como fada madrinha. Sim. A fada madrinha é aquela personagem na história que eu imagino, né, que em algum momento alguém vai escrever um livro ou um filme ou alguma coisa para contar como que ela realizou os sonhos dela. Mas ela não é o personagem principal. Na verdade, geralmente ela quase nem aparece. Se você for pegar a menina lá do sapato de cristal, não dá 3 minutos de cena. Mas nada daquilo teria acontecido sem intermédio de alguém que não caiu na cilada de que os sonhos morreram. De que realizações são impossíveis. Nossa, isso é de uma importância tamanha de responsabilidade. Inclusive, um dos últimos episódios da segunda temporada, antes da gente estar aqui, o entrevistado falou que não tinha tempo para sonhar. Ele tinha preocupação e a necessidade de entender se tinha coisa na casa para comer. Isso é uma realidade tão cruel e real que é isso. Olha a responsabilidade da gente ter tempo e oportunidade de sonhar. E tem gente procurando pote de ouro. Pergunta de $1 milhão. Ele tá errado? Posso ser sincero? Não. Ninguém merece morrer de fome. Então ele abrir mão dos sonhos dele para botar comida dentro de casa é nada mais do que 99% do mundo faz. Em geral, pais e mães. Quando são bons pais e quando são boas mães. O X da questão é que, normalmente, quem sacrifica sonhos para botar comida dentro de casa é porque está mais preocupado com o sonho de um outro alguém. A gente teve o privilégio de ter pessoas preocupadas com os nossos sonhos. Sim. Então é nossa responsabilidade ajudar com o sonho de um outro alguém. E parece ridículo pensar nessa ideia, né? E é até um pouco prepotente pensar na ideia de que eu vou assumir a responsabilidade pelo sonho do outro. Como eu disse, perfeição, imperfeição, mundo da fantasia, mundo real. Eu não tenho como realizar os sonhos do Murilo. Mas eu tenho como ser parte ativa no processo. Que seja com um conselho, que seja com uma orientação, que seja com um trabalho que eu possa fazer, com uma conversa que eu possa ter. Olha que engraçado. A minha barba ia me levar para uma conversa sobre como a vida é imperfeita e como temos que lidar com isso. De repente, estamos aqui. Tudo mudou de rumo e estamos falando sobre a responsabilidade de quem ainda não sucumbiu na cilada de ajudar os outros a saírem dessa. E ajudar os outros envolve compreender a realidade como ela é. Compreender o universo imperfeito como ele é. Compreender todas as limitações que faz uma pessoa ficar longe daquilo que é importante para ela. Como caso, por que a gente vive hoje, nesse momento da nossa história, um movimento
absurdo de consciência de que não se trabalha em escala 6:1. Porque uma minoria entendeu que a maioria estava imersa numa realidade que estava disposta a morrer sem tempo para sequer gastar 10 minutinhos com a família, porque é o único dia que sobra de folga, geralmente não dá para descansar e é voltado para os afazeres de casa. Especialmente se você é uma mulher. Percebe? Sim, ótimo ponto. E aí, uma minoria, aos pouquinhos, foi dialogando, conversando, trabalhando, conscientizando, dialogando, conversando, trabalhando, conscientizando, mais um, até que todo mundo entendeu que não é legal não ter tempo para descansar, não é legal não ter tempo para cuidar da sua saúde, não é legal não ter tempo para estar com a sua família, não é legal não ter tempo para poder estudar, se recuperar, descansar a mente. Isso não é bom. Mas esse movimento não começou no coletivo. Esse movimento começou na minoria, porque o coletivo estava preso na cilada. Como é possível criar um mundo perfeito para mim enquanto ele é tão imperfeito para todo mundo? Como é possível criar um mundo lindo e brilhante para mim enquanto ele é tão escuro e sombrio para todo mundo? Como é possível pensar na liberdade de meia dúzia quando o restante está preso? O mundo é imperfeito porque a gente fez ele assim. Não foi um acidente, não foi uma providência cósmica. O mundo é consequência de uma espécie que se desenvolveu num planeta, que se desenvolveu de uma determinada maneira, que se constituiu de uma determinada maneira, que se organizou de uma determinada maneira, a ponto de criar o que a gente chama de igualdade e desigualdade. A ponto de criar organizações, em sua maioria, perversas, que ensinaram uma minoria que dá para ganhar muito roubando de todo mundo. Porque a gente adora, né? Escolher palavras bonitas para falar de coisas feias. E a verdade é que a gente continua roubando de todo mundo. E se você acha que são só sonhos, como você bem disse, a última pessoa tem que se preocupar em comer. O que significa que alguém está roubando a comida dela. Nossa. Um ótimo ponto pra gente seguir e deixar como ponto de reflexão, assim como a terapia propõe. E aí, ao longo dessa caminhada de elaboração de tantos pontos, incluindo a ideia de imperfeição, o que mais você entendeu e gostaria de ter ouvido antes para deixar? Eu gostaria de ter ouvido antes que tá tudo bem. Tá tudo bem. Ai, meu Deus! Nossa, cada nota que não foi 10. Cada projeto que não foi aplaudido. Tá tudo bem. Cada vez em que eu esperava que ia ser dessa vez e não foi. Cada abraço que eu fiquei esperando, cada obrigado ou cada situação que eu achei que fosse se desenvolver do jeito que eu queria e não foi. Eu queria que alguém tivesse me dito que tá tudo bem. Tudo bem. Nossa. Porque eu não sou a única pessoa no mundo que se preocupa com quem é importante para mim. E às vezes a gente dá importância para quem não merece. A gente dá importância para coisas que não merecem. A gente dá importância para situações que não merecem. E aí, quando as coisas não saem
a gente sofre, a gente luta, a gente entra em luto ignorando que tá tudo bem. Que não foi dessa vez e tá tudo bem. É assim. Você vai fazer o quê? Tem uma coisa que você pode fazer. Você pode fazer uma autoanálise, inclusive com a ajuda de um terapeuta. Você pode escrever um diário, registrar o que foi aprendido, o que foi ganho e o que foi perdido. Tudo isso você pode fazer. Que dentro da sua imperfeição e do seu repertório de capacidades, você fez o que deu. Cara, isso é ridiculamente super difundido hoje. Você encontra 1 milhão de TikTokers prontos para falar isso para você, e parece que a mensagem não entrou na cabeça das pessoas. Você sabe por quê? Porque tá tudo bem bate diretamente, vai diretamente de encontro com o meu ideal de perfeição. Olha aí. E entender que tá tudo bem significa que não vai ser perfeito, que não vai ser do jeito que eu queria, que não vai ser da maneira como eu pensei, e que eu não preciso me punir, me destruir, parar, me boicotar, deixar para amanhã as coisas que eu sonho para mim. E que é melhor um sonho realizado a trancos e barrancos do que a frustração de uma vida sem sonho nenhum. Recentemente, eu não sei nem se eu falei agora durante o podcast, mas eu falei quando a gente conversava antes, em que eu me perguntava o que aconteceu para a gente ter voltado por um caminho de escuridão. Talvez essa seja uma boa pista. Uma boa pista. Tem razão. As pessoas estão frustradas. Elas não estão sabendo lidar com a imperfeição. Elas não estão sabendo lidar com um mundo que não é do jeito que elas queriam. E elas não estão sabendo, e isso é o mais importante, ser feliz com um mundo plural, diverso e imperfeito do jeito que ele é. Isso. Que tem sempre a questão da comparação. E sabe qual é o problema da comparação? É que para comparar eu preciso eleger um ideal. Só que o que a gente faz quando no mundo real não existe apenas um ideal? Não existe apenas um ideal de beleza, um ideal de família, um ideal de felicidade. Que tem gente que vai ser muito feliz num casamento e tem gente que vai ser muito feliz solteiro. Que tem gente que vai ser muito feliz beijando a boca de um homem, vai ter gente muito feliz beijando a boca de mulher, inclusive tem gente que é muito feliz beijando a boca de todo mundo. Como eu faço para viver a vida e entender que aquilo que eu sonhei para mim, que o meu ideal, que o meu projeto de perfeição não deixou de ser importante só porque ele é só meu? Ainda que alguém olhe para o Murilo e diga assim: para que tanto tempo e energia? Isso nem é tão importante assim. Para quem? Porque se é para mim, eu tenho que aprender a entender que é para mim. Sabe toda aquela discussão, já chega a ser exaustivo, de por que eu não posso dar pitaco na vida do Murilo? E por que o Murilo não pode dar pitaco na minha vida? Obviamente, desde que nós estejamos cometendo um crime, né? Cumplicidade é crime igualmente. Por que eu não posso determinar as regras, os formatos e a maneira como o Murilo vive a vida dele? Porque o meu ideal de perfeição é meu. E eu tenho que me engajar para viver a minha perfeição. Porque essa minha perfeição é minha. E eu vou viver extremamente frustrado se eu cometer o erro. 1 milhão de palavrões na cabeça. Se eu cometer o erro
de querer que essa perfeição exista em algum universo que não seja o meu. E aí a minha perfeição vai ter que dialogar com a do Murilo. E é aí que a gente falha no respeito. Nas palavras. Na empatia. Na compaixão. É aí que a gente falha, inclusive, na civilidade. Recentemente eu me peguei pensando sobre a ideia de país de primeiro mundo, país de segundo, país de terceiro mundo. E aí vendo o que alguns países de primeiro mundo têm feito e o que alguns países de terceiro mundo têm feito, eu fico me perguntando... Ué. Tem alguma coisa errada aí, hein? Quem que tá fazendo essa avaliação aí? Quem que tá dando esses nomes? Quem foi que disse isso? De onde que saiu esse critério? Talvez a gente devesse repensar, né, o que está rolando. Porque no final das contas, tudo que a gente considera de primeiro mundo e tudo que a gente considera de terceiro existe em todos os lugares. Ainda que você pegasse o lugar mais perfeito do mundo, cujo índice de desigualdade é quase nulo. Quase nulo não é nulo. Pergunta para todas as pessoas que vivem numa condição ruim se aquilo lhe parece um primeiro mundo. Por que da minha provocação? Quando você abre o leque para enxergar o mundo, as dimensões, as possibilidades, as realidades das vidas das outras pessoas, as dificuldades, as limitações e os problemas da sua tomam outra proporção. Topar meu dedo numa quina é extremamente dolorido. Eu vou sofrer como se eu tivesse tomado um tiro. Só que tem gente por aí sendo fuzilado. Olha aí. E isso não é para menosprezar a sua dor, diminuir o que você sente, mas é para te dar uma gota de consciência de realidade. Porque quando você está investindo, isso é importante. Enquanto você está na sua jornada, investindo na construção dos seus sonhos, e no meio do caminho alguma coisa dá errado e dificulta a realização desse sonho, se você para, se você desiste porque você se frustrou, você está no mínimo ignorando que tem gente que nem na jornada está. Tem gente que não está nem podendo. Sim. Me pergunta se alguma das pessoas que estão nesse momento com a sua casa sendo bombardeada estão podendo se preocupar com o sonho de ir à lua. Estão podendo se preocupar com este ou com aquele projeto. A gente precisa se ligar, se tocar, perceber que, cara, a vida de algumas pessoas é boa pra caramba, pra não mandar um pra caralho. E sabe qual é a parte mais difícil, Murilo? É que às vezes nós somos uma das pessoas cuja vida tá boa pra caralho. Porque se você olhar em relação a outros lugares, outras vidas, outras condições... Recentemente eu conversei com uma amiga sobre... E foi lindo, porque é exatamente sobre o que nós estamos falando. Eu tenho uma querida, ela é uma advogada, vem para o Rio de vez em quando. Ela estava me contando sobre como foi para ela tomar consciência, porque ela descobriu que pessoas trans têm uma expectativa de vida de 30 anos. Aí eu olhei para aquilo e ela falou, nossa, eu me senti assim, horrível, porque eu nunca tinha nem tomado consciência de que a expectativa de vida delas era de 30 anos. E aí eu falei para ela assim, eu falei, engraçado, a gente ainda tá nessa discussão? Você sabe por quê? Tem uma querida, inclusive deputada, que é uma mulher trans. E numa das muitas reportagens dela, ela contou
que ela foi posta para fora de casa ainda uma criança. Aí eu vou pedir para você fazer um recorte no tempo e no espaço. Ao ser expulsa de casa ainda criança, o único lugar que ela encontrou acolhimento como uma criança trans foi num bordel. Ai, chique demais, né? Muito Almodóvar a palavra bordel. Foi num puteiro, se prostituindo. Aí eu vou pedir pra gente fazer um recorte de realidade, um recorte de consciência. Imagina você com 13 anos, uma criança. Conta 365 dias, que é o tempo que uma pessoa de 13 anos se mantém com 13 anos. E imagina 365 dias deixando o seu corpo ser estuprado para conseguir almoçar. Veja bem, eu não estou falando dos 14 anos, eu não estou falando dos 15, eu não estou falando dos 16. Toma uma dimensão do tamanho do inferno por aí. Mas eu estou te pedindo para recortar 365 dias. 365 dias em que seu corpo foi violado, abusado, estuprado, machucado, desumanizado, para que você tivesse direito a um almoço. E aí, nossa ideia de como tá difícil a realização dos meus sonhos, não parece um pouco medíocre? Totalmente. Totalmente. Recentemente eu tenho interagido com uma emoção de quem eu não gosto muito. A raiva. Porque a raiva é uma emoção muito interessante. Ela foi criada pela natureza para nos ajudar a remover obstáculos. Ela foi criada pela natureza para nos ajudar a brigar pela nossa sobrevivência. A raiva é o que está na base do bichinho que parte para o ataque para não morrer. A raiva ela é muito comum, especialmente em locais em que a desigualdade social é gigantesca. A raiva é uma coisa muito comum, especialmente em lugares periféricos em que as pessoas precisam literalmente se matar para comer. Como eu tive a sorte de ter pais adotivos que me amam, de ter depois vivido uma parte da minha vida com a minha mãe biológica que também me ama, e ter uma família que me ama pra caralho, e que teve boas condições, e que me permitiu estudar, fazer faculdade, fazer pós-graduação, viajar pelo mundo, aprender novos idiomas e conseguir uma porrada de coisas, a minha raiva sempre esteve em segundo plano. Uma raiva que era resultado do como eu estava frustrado por minha vida não ser perfeita. Meus sonhos não foram do jeito que eu sonhei. Cadê o cavalo branco? Cadê o sapato de cristal? Ué, eu achei que eu ia ser o super-homem. Quanto tempo e energia foram gastos choramingando por uma realidade que estava ótima e muito boa para partir para porrada para conquistar aquilo que eu queria para minha vida. Quanto tempo e energia eu ainda vou gastar choramingando com aquilo que pode tranquilamente ser revertido, que eu posso passar por cima, que eu posso encontrar outro caminho, que eu posso encontrar outra solução. Salve essa parcela de pessoas que realmente tem problemas. Eu acho que todos os outros dão para ser revertidos. E agora você falou dessa temática que está aí ligado com a nossa próxima pergunta sobre livros, filmes, músicas.
esse universo que a gente está hoje e que também nos acompanha ao longo da vida, seja fazendo a gente sonhar, seja fazendo a gente ter contato com a realidade. E nesse universo todo, qual delas te tocou, te indica, conversa com o que tu está dizendo, enfim. Certo, vamos deixar uma coisa clara. Eu já tinha essa pergunta antes do nosso bate-papo. Sim. E eu tive um bom tempo para pensar em qual livro, filme eu indicaria. E posso ser sincero, eu não sabia que a gente gravaria nesse local. Ah, que legal. E é muito interessante porque esse local vai de encontro com o que eu pensei para essa resposta. Eu não tenho. Isso é ótimo. Sabe por quê? Eu amo Pequeno Príncipe. Mas eu também amo Metafísica de Aristóteles. E eu também amo Princípios da Neurociência. Com a mesma proporção que eu amo Um Gibi do Super-Homem. Posso ser sincero? Eu não tenho como indicar coisas. Indicar qualquer coisa além daquilo que eu experimentei, gostei e acho que valeria a pena você curtir também. Por exemplo, leia Fronteiras do Universo. É uma série de livros incríveis e que traz uma proposta, uau, bem caótica de como o mundo se organizou. Mas eu acho que talvez a coisa mais importante é para de buscar indicação e se mergulha. Se joga numa biblioteca, se joga numa livraria, se joga numa casa de discos, se joga numa casa de livros, se joga num teatro, se joga. Na vida. Ali atrás tem uma caralhada de filmes. Pra ser sincero, eu não assisti nenhum por cento deles. Eu não tenho a pretensão de saber o que eu vou indicar. Eu acho que seria mais sensato mergulhar ali nos filmes, tentar assistir o máximo que der com um pouquinho de ano que eu ainda tenho de vida e torcer para que outras pessoas tenham assistido alguma coisa com o mesmo teor para a gente discutir a respeito. Porque no final das contas, indicações são ótimas. Eu sou professor. É meu trabalho indicar uma série de livros a respeito dos assuntos que eu ensino. Quando me perguntam sobre neurociências, eu tenho livros para indicar sobre neurociências. Mas quando me perguntam sobre a vida, que é a proposta da nossa conversa, eu acho que a gente deveria pular a fase das indicações e começar a ler mais, escutar mais, estudar mais. Eu acho que especialmente no momento em que o negacionismo, o conspiracionismo e toda essa parcela do mundo que está disposta a favorecer a ignorância está tão poderosa que a gente precisa resgatar o significado de curiosidade. Não é hora de ter alguma indicação. Sim. A gente precisa ser curioso, cara. Voltar a ser curioso, voltar a olhar para um livro que você só tem uma capa e você não sabe o que tem no conteúdo. E você precisa ler para saber. E é muito provável que uma boa parcela desses livros você vai parar na metade, que você fala, não tem nada a ver com o que eu imaginei. Mas você precisa se jogar. Essa está sendo uma conversa muito especial para mim, porque as pessoas precisam entender que coisas como curiosidade, empatia, compaixão, amizade, amor próprio, se preocupar com o outro, respeito, consciência de classe, não deixaram de ser coisas boas só porque uma porrada de gente está tentando dizer que é. A gente precisa resgatar, sim, algumas coisas. Curiosamente, né, soando um conservador, você tem uma coisa que vale a pena conservar? É a curiosidade. Todo o resto, a gente bota em xeque. Nesta curiosidade, pra gente encerrar,
A pergunta de milhões Eita, medo. e de todos os curiosos que aqui estão. Quem é Danilo? Eita, porra. É um barato que você me passou as perguntas e eu pensei nelas, mas eu esqueci todas. Então tá sendo uma surpresa. Isso é ótimo, porque... Bem, acontece. É, com uma frequência meio insana. Olha. Quem sou eu? Se eu fizer um recorte de tempo dos últimos 3 meses, um massagista, meio apaixonado por questões do universo tântrico. Se eu recortar o tempo um pouquinho atrás, um consultor empresarial que trabalhava com educação e dava aula na faculdade, se preocupava com questões de como eu ia formar seres humanos para sua carreira. Se eu recortar um pouquinho mais atrás, eu era um estudante de balé clássico que aos 23 anos tinha largado tudo para tentar ser bailarino. Um pouco mais atrás, queria ter sido advogado ou o maior publicitário do mundo. Quem sou eu? Eita! Você queria ser publicitário? Eu me formei, foi muito legal. Eu fui publicitário. Ai, que delícia! É. E como foi para você? Eu me formei em Direito, aí me formei, coisa e tal, aí... Você se importa em aparecer com a gente? Vem cá aqui do meu lado para você aparecer com a gente. A gente está no meio de um bate-papo e a sua experiência é legal. E como foi ser publicitário? Esse foi um sonho meu. Foi muito bom, mas eu comecei a trabalhei numa agência pelo estado durante 3 meses, depois eu fui para Júlio Bogoricim, lá tinha uma agência chamada Clian, que era o nome das 2 filhinhas dele, Leila e Andréia. Aí eu comecei, me especializei em propaganda de imóveis. Durante 30 e poucos anos eu trabalhei em propaganda de imóveis. E você foi feliz? Teve um período que eu fui ótimo em termos salariais. Mas depois parou, depois começou o reajuste, começou E qual é o nome do senhor? Celso. Prazer, Celso. Danilo Murilo. Obrigado. Você fez a entrevista com o André? A gente, na verdade, está num projeto de um podcast super interessante chamado Desabafos. Você precisa conhecer. Vou te apresentar depois e Tá certo. convidar para um bate-papo também. Inclusive, para compartilhar um pouco com as pessoas. Sim. dessa Sim, de experiência. repente eu trago até uma ideia para vocês aí, desabafo o nome? Desabafo. Já pode pegar a palavra bafo, que é a palavra desabafo? É uma coisa que mistura que bafo é mentira, né? Verdade, foi um bafo. Desabafo, puxa, de onde vem essa palavra? Eu gosto muito disso, de pegar aí muitas coisas contraditórias, né? Dentro de uma própria palavra, né? Sim. Muitas coisas contraditórias. Genial. É isso aí, estamos aí. Vou encerrar. Obrigado, viu, Celso? Seu nome é? Danilo. Murilo. Hã? Murilo. Munir e Danilo, riam as duas. Você viu? Vou fazer até uma musiquinha com os dois. Danilo, mulher, é isso aí. Eu sei. Um abraço. Agora, Celso, que é meu nome, não tem rima. Já tentei, nunca. Não achou ainda. O Celso não rima com ninguém. Não chega. Um abraço. Valeu. Abraço. Por fim, acrescentaria também Providencial a coincidência? que Danilo é um curioso pela vida. E completamente obcecado pela felicidade. Você tá feliz agora? Sei. Obrigado. Meu amigo. De coração. Pô.